Há cerca de um mês falei aqui sobre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, que eu peço que voltemos a ler. E além do versículo 17, também o versículo 18. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Certamente que se recordarão que eu disse que o grande objetivo da minha intervenção então tinha mais a ver com a segunda parte do versículo 17 do que com a primeira. E pensava eu, então, que falaria apenas acerca disso. Acontece, porém, porque na altura achei que nem faria grande sentido considerarmos a segunda parte, sem primeiro entendermos a primeira, falar-vos sobre a primeira parte, que acabou por ser o tema do culto, da mensagem daquele dia. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 17, e então é a minha intenção hoje falar-vos acerca da segunda parte. E ao falar-vos acerca da segunda parte, eu vou dizer algumas coisas importantes. A ideia inicial que presidiu à minha intenção de falar-vos sobre esta passagem foi de facto o evangelismo. E falar-vos em termos práticos acerca do evangelismo. Eu tenho intenções de vos falar acerca disso. Mas ainda não vai ser hoje, que é uma coisa curiosa. E não vai ser hoje porque antes da atividade precisamos de conhecer o princípio. Nós não nos podemos dedicar a uma atividade, seja ela qual for, neste caso o evangelismo, sem primeiro termos entendido qual o princípio que está por detrás dessa atividade. Para não corrermos o risco de termos uma atividade deficiente. E quanta atividade deficiente há na questão do evangelismo, ou do chamado evangelismo no mundo em que nós vivemos. O versículo 17 diz assim: porque Cristo enviou-me, diz Paulo, não para batizar, subentenda-se, na água, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz, ou se quiserdes, a mensagem da cruz. A palavra da cruz ou a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. E a palavra poder quer dizer dinamite. Vem da palavra grega dunamos, que quer dizer dinamite. O Evangelho, a mensagem da cruz, é autêntica dinamite. Arrebenta com toda a espécie de grilhões a que nós estamos presos de uma forma geral. Bem, vamos então ao princípio antes de irmos à atividade. E não será certamente hoje que vamos entrar na atividade, como eu pretendo fazer no futuro, se Deus quiser. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a coisa mais maravilhosa que existe. É a maior mensagem que existe. É a melhor mensagem que nós podemos ouvir e que precisamos de escutar. É a mensagem que vem da cruz. Mas na Bíblia, a mensagem da cruz é dupla. E nós temos que perceber, se queremos pregar a mensagem da cruz, e Paulo diz aqui que ele foi enviado para evangelizar através da mensagem da cruz, em resumo, em suma, é o que está aqui. Nós temos que saber com rigor
o que é que vamos anunciar? Não é falar de qualquer maneira. Aliás, vocês vão perceber hoje, certamente, por que razão é que a cristandade está tão dividida. Começa logo aqui, na mensagem da cruz. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Mateus no capítulo 10. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, disse assim aos 12 discípulos, ou 12 apóstolos: capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, notem, enviou. É uma coisa curiosa, já agora façam aqui um contraste, por favor. Paulo diz que Cristo enviou. Em 1 Coríntios 1,17, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Lembram-se? Cristo enviou. Os 12 apóstolos também foram enviados por Cristo. Mas atenção, há aqui uma diferença logo à partida muito importante. Os 12 apóstolos são enviados pelo Senhor Jesus Cristo quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra. E o apóstolo Paulo é enviado pelo Senhor Jesus Cristo quando o Senhor Jesus Cristo já estava no céu. Já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido. Ambos são enviados pelo Senhor. E eu quero que vocês, neste momento, só reparem no seguinte, em Mateus 10. Jesus enviou estes 12, versículo 5, e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Curiosamente, a comissão que o Senhor dá aos 12, esta ordem de ir, este envio, tem uma parte negativa e uma parte positiva. A comissão dada ao apóstolo Paulo tem uma parte negativa e tem uma parte positiva. E eu, há um mês atrás, quando vos falei acerca disto, até vos disse assim, nós às vezes, quando lemos 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, restringimos-nos apenas à primeira parte, ficamos pelo negativo. Mas há a parte positiva. E eu quero-vos falar da parte positiva. E é da parte positiva que eu vos quero falar, e em maior detalhe, de uma próxima ocasião. Mas, antes de vermos a atividade, temos que ver o princípio. E aqui na comissão aos 12, também há uma parte negativa e uma parte positiva. A parte negativa é, Paulo na parte negativa disse, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Aos 12 na terra, o Senhor enviou-os e disse, versículo 5, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 6. Versículo 7. E indo, vamos ler isto em condições. E indo, eu envio-vos. E vocês ao irem, lemos aqui, pregai, dizendo. Ou seja, o Senhor não deixou ao livre-arbítrio deles o que é que eles haviam de dizer. Mas nós vamos dizer o quê? Qual é a nossa mensagem? Qual é o teor? Qual é o conteúdo? O que é que vamos dizer às pessoas? E ele disse, ide pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E por isso, logo a seguir, já agora só um pequeno detalhe. Este é o teor daquilo que a Bíblia chama o Evangelho do Reino. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia. A palavra Evangelho na Bíblia significa apenas boa notícia. Depois do contexto temos que ver que tipo de boa notícia é que estamos a falar. A boa notícia aqui em Mateus, a boa notícia é do reino. Ora, evidentemente, que se eu chegar ao pé do Tiago e disser assim, Tiago, tenho uma boa notícia para ti. E o Tiago diz assim, qual é a boa notícia? Olha, quero-te falar acerca do reino. Do reino? Porquê é que isso é uma boa notícia para mim? Para os judeus era uma boa notícia. A quem é que esta mensagem era destinada? Não era para samaritanos, pois não?
Não era para gentios, pois não? O Senhor disse, vocês não entram em cidades samaritanos, nem em gentios, porque esta mensagem para eles não faz sentido. Mas às ovelhas perdidas da casa de Israel a quem eles deviam ir, fazia todo o sentido. Porquê? Porque ao longo de séculos e gerações, eles ouviram falar acerca do reino. Os profetas falaram acerca do reino. É um reino fantástico que Deus vai estabelecer na terra. É um reino de caráter universal. A própria natureza das coisas é transformada. E quando eu digo das coisas, envolve tudo. A natureza das pessoas, a natureza dos animais, a natureza até dos desertos. A Bíblia diz que quando eles estabelecerem esse reino, os desertos vão florir. A Bíblia diz que quando esse reino for estabelecido, o mar morto, se calhar vocês não sabem, mas o mar morto ficou morto, sem vida, devido a um castigo de Deus. No tempo de Sodoma e Gomorra, o mar morto, que não tem vida, vai passar a ter vida. Lendo o que a Bíblia diz acerca disso. E os próprios desertos vão florir, como eu disse. E a natureza dos animais vai ser transformada. Porque o leão, diz a Bíblia, vai pastar. O leão é carnívoro. Ao lado das ovelhas. Etc. Etc, etc. Isto está nos profetas. Isto é dito pelos profetas no Velho Testamento e todos eles falam acerca destes dias gloriosos do reino. E passaram-se séculos. Muitos séculos. E eles ouviam, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, ouviam que Deus prometeu isto. E isto nunca mais vinha. E eis que agora aparece esta mensagem, esta boa notícia. O reino é chegado. Nesse reino. Por isso é que vocês vão perceber o que está escrito a seguir. Lemos assim no versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu salário, etc. Neste reino, as pessoas não vão morrer. Ressuscitai os mortos. Neste reino, está escrito pelo profeta Isaías, ninguém dirá, estou doente. Literalmente na nossa versão, enfermo estou. Não há enfermos. E para que a boa notícia que o Senhor queria que fosse anunciada às ovelhas perdidas da casa de Israel tivesse credibilidade e sustentabilidade, eles ao irem, não apenas diriam, como o Senhor disse, é chegado o reino dos céus, mas fariam coisas que o demonstravam. Ressuscitar mortos, curar enfermos, etc. O que é que eu quero dizer com isto? Que quando o Senhor enviou os 12, disse com rigor a mensagem que eles deviam transmitir. Ide e anunciai dizendo o quê? É chegado o reino dos céus. Prezados irmãos, antes de eu avançar, isto é difícil, é muito difícil de explicar isto, mas Deus vai me ajudar. Isto pode ser abordado de vários ângulos. Sabe qual é o problema da cristandade hoje em dia? Está em misturar estes 12 apóstolos a quem o Senhor envia com esta mensagem, com o apóstolo Paulo, a quem o Senhor envia com outra mensagem. E eu já disse, mas vou repetir. Aqui há uns anos atrás fui passear com os meus pais. Era eu um rapaz novo, mas já crente. E fomos visitar o Mosteiro da Batalha. Ao chegarmos ao Mosteiro da Batalha, o Cicerone lá do Mosteiro da Batalha começou-nos a explicar aquilo tudo. E ele começou a explicação a explicação foi logo começada à porta da entrada. Estávamos do lado de fora e olhamos para aquele pórtico à entrada que tinha vários vultos. Não sei se já repararam, mas no pórtico, por cima do pórtico, estão ali várias figuras esculpidas. Estão ali várias figuras. Eu não as contei, mas devem ser 12. Estão ali várias figuras esculpidas e vira-se assim. Aqui estão os 12 apóstolos. Pedro, Tiago, ele começou a citar os nomes deles.
Pedro, Tiago, André, tal, e Paulo. E eu, E quem? Paulo. Paulo não pertence ao grupo dos 12. Quando o grupo dos 12 existiu, Paulo ainda não era crente. Paulo só se converteu depois de Jesus morrer e ressuscitar. Paulo nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo segundo a carne, nunca andou com ele aqui na terra. Como é que Paulo pode ser do grupo dos 12? E é isso que está aqui. Isto é muito instrutivo para todos vocês. Vocês têm que perceber porque é que as coisas são como são e existem como existem. A Igreja Católica, eu vou pegar na Igreja Católica, esbarra-se completamente quando mistura as duas mensagens. Quando não distingue as duas mensagens. E é assim que se percebe porque é que a Igreja Católica, e eu podia dizer várias coisas, mas vou dizer apenas algumas para vocês poderem perceber. É assim que percebemos porque é que a Igreja Católica tem um Estado. Tem um Estado. Sim! A Igreja Católica não é apenas um grupo religioso. É um grupo político. O Papa não é apenas um chefe religioso. O Papa é um chefe de Estado. Porquê é que a Igreja Católica é um Estado? Porque eles acreditam nesta mensagem do reino. No reino na terra. E querem-no. E tentaram controlar o mundo inteiro no passado. E punham reis e tiravam reis. Instituíam reis e depunham reis. Eles não perderam ainda o objetivo deles. Mas estão completamente deslocados. Porque a mensagem do reino é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sejamos honestos. E sejamos bíblicos. Muitas mais coisas eu poderia dizer. Mas porque eles não veem diferenças na Bíblia e não fazem as diferenças que devem ser feitas na Bíblia e misturam tudo, por isso é que vocês veem os sacerdotes, por exemplo, vestidos com aqueles paramentos. Onde é que eles foram buscar aquilo? Ao judaísmo. Porque para eles não há diferença. Espiritualizam o que não pode ser espiritualizado. E depois sai aquela confusão que a gente conhece. Bem, isto para não dizer, e agora ia tocar na mensagem que eu dei há um mês, que eles batizam para perdão de pecados. E querem que as crianças sejam batizadas enquanto são pequeninas, porque podem correr o risco de morrer e não são salvas. Não vou agora explicar isso. Expliquei isso na semana passada, há um mês. Isto explica as testemunhas de Jeová. As chamadas testemunhas de Jeová vão muitas vezes bater à porta da nossa casa e se vocês lhes perguntarem o que é que eles querem, eles dizem, vimos anunciar o reino. Estão completamente deslocados. Olha, desculpe, eu não sou nenhuma ovelha perdida da casa de Israel. Vocês estão a ver porque é que a cristandade está no estado em que está? É que depois cada qual pega naquilo que lhe convém. Vamos pegar na nossa passagem, e só vim aqui só para vocês verem mesmo isto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, porque ali tem muito mais coisas para serem vistas. Convém apenas lembrar que ali, naquela passagem, as pessoas têm tudo em comum, não têm prata nem ouro. Hein? Ouviram bem? Jesus disse-lhes a eles, vocês não levam nem prata nem ouro. E sabem o que é que se quer dizer? Quer dizer que não levam mesmo prata nem ouro. E Pedro e João levaram isto literalmente a sério. Porque quando, mais tarde, eles vão ao templo orar, e está um pobre a pedir esmola lá no templo, e eles viraram-se para dizer, olha, não temos prata nem ouro. Mas o que temos, isso damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo começou a saltar. Alguém faz isto hoje? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1.
Então, eu tenho que andar porque senão não saio daqui. Bem, diz aqui o apóstolo que a mensagem, que a comissão que o Senhor lhe deu também tem uma parte negativa e também tem uma parte positiva. Não vou falar da parte negativa, que já falamos há um mês. Quanto à parte positiva, diz ele assim, que Cristo enviou-me para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que parecem, isto é, para as pessoas que se perdem. A mensagem da cruz não faz sentido, mas vocês ainda não sabem o que é a mensagem da cruz, pois não? Ainda não expliquei. Mas, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E a mensagem da cruz é o poder de Deus também para nos livrar desses grilhões a que tantos religiosos estão presos sem entendimento. Bem, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz aqui, esta mensagem da cruz, a mensagem da cruz tem a ver com morte, certo? O que é que aconteceu na cruz? A morte do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz é uma mensagem de morte. E a mensagem da cruz, que é uma mensagem de morte, é uma boa notícia. Deixar-me dizer que a única boa notícia que envolve morte é esta. E também deixar-me dizer que, curiosamente, é a melhor notícia que o ouvido humano pode ouvir. É acerca desta morte. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, o apóstolo Paulo é muito rigoroso nisto. Ele diz assim, antes disso, esta mensagem é uma boa notícia, como eu disse, é o Evangelho. E é uma boa notícia de um favor que Deus nos quer fazer que nós não merecemos. Isso chama-se graça. Um favor que nós não merecemos chama-se graça. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é nós não recebermos o castigo que merecemos. Se eu mereço castigo e não recebo o castigo que mereço, foi-me revelada a misericórdia. Mas graça não tem a ver com misericórdia. Graça é eu receber o que eu não mereço. Isso é graça. E a mensagem da cruz de que Paulo fala e que Deus o enviou, que o Senhor Jesus Cristo o enviou a pregar, é uma mensagem de um favor que não merecemos. Ouçam bem isto. E quando Paulo fala acerca do que é isso, diz ele assim, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, atenção que temos aqui uma notificação, é para que ninguém se engane. O Evangelho que já vos tenho anunciado, tal mensagem da cruz, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, ele explica, primeiramente vos entreguei o que também recebi. Deixa eu fazer aqui um parênteses. O apóstolo Paulo converte-se mais tarde, já o Senhor estava no céu. E o Senhor lá do céu, também já falamos acerca disso, revela-lhe várias coisas novas. Acerca da igreja, acerca do plano para a igreja. Tudo novo. E ele utiliza muito esta linguagem. Eu ensinei-vos o que recebi. Portanto, aquilo que ele está a ensinar foi o Senhor que lhe deu da glória. Já vimos isso acerca da ceia do Senhor. Já vimos isso acerca do arrebatamento da igreja. Ainda na quarta-feira, no estudo bíblico, estivemos aqui a estudar, no estudo bíblico, acerca do arrebatamento da igreja, estivemos a ver isso. E outra questão, na mesma linguagem, é esta. O próprio Evangelho, o cerne, o teor, o conteúdo, o suco do Evangelho, foi recebido do Senhor. Por isso é que ele diz, o que também vos entreguei. Recebi. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O quê? O que é que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez
por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Como um aborto. Já agora deixa-me fazer aqui um parênteses. Isto é tão difícil. Estar a falar acerca disto é metermos numa rede muito complexa, muito entretecida. Mas eu tenho que falar nisto. Porque é que Paulo diz, no versículo 5, no versículo 8, porque é que ele diz que por último, ou por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo? O que é um aborto? É alguém que nasce antes do tempo. No fundo, um abortivo é um nascido antes do tempo. E Paulo está aqui a dizer que nasceu antes do tempo. Porquê? Muito rapidamente. Isto aplica-se a Paulo em ambas as dimensões, porque Paulo tinha duas naturezas. Ele era judeu e ele era gentio. E isto é verdade quer para judeus, quer para gentios. A minha pergunta é esta. Se um judeu hoje for salvo, hoje, é salvo no tempo que Deus estabeleceu para o judeu ser salvo, ou antes do tempo? Se um gentio hoje for salvo, é salvo no tempo ou antes do tempo? Vou explicar. No plano de Deus inicial, Deus determinou que havia de salvar o povo judeu. E o tempo da salvação dos judeus ainda não aconteceu. É futuro. Todo este clima de conflitos ali à volta de Israel, vocês estão a ter atenção, pode haver conflitos na Crimeia, na Ucrânia, em África, na Somália, na América Central ou na América do Sul, em qualquer parte do globo, ou na Bósnia, como já tivemos ainda aqui às portas de casa, na Europa. O foco sempre aceso está em Israel. Até para aqueles que andam distraídos, pensem nisso. O grande conflito vai ser em Israel. O problema do mundo está em Israel. Eu um dia fui ajudante de campo de um almirante da NATO, chefe da NATO. Virei para ele, tive a ocasião de lhe poder falar de Cristo à mesa, a almoçar, e disse assim: Sr. Almirante, o problema está em Israel. Ele ficou a olhar para mim. Reparem, um estratega militar, almirante-chefe da NATO, ouvir um pobre segundo-tenente que não percebe nada daquilo, de estratégia militar, etc., a dizer que o problema está em Israel. Ele ficou assim a olhar para mim, ele talvez por misericórdia para comigo, não me disse nada, mas ficou a olhar. E eu expliquei-lhe. Sr. Almirante, onde é que está Israel no planisfério? Junte o continente africano à Europa. Puxe para cima. Traga os continentes americanos, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e encoste-os à Europa e à África. E veja como tudo se encaixa. Veja o desenho do contorno das fronteiras, das costas, como elas estão desenhadas de tal maneira que aquilo encosta tudo. Pegue na Austrália, traga para cima, para aquele grande golfo da Ásia, onde está a Índia. E veja como encaixa ali. E junte tudo. Todo o planisfério. E a seguir veja onde é que está Israel. Está no coração da terra, onde Deus disse que ia colocar o seu povo terreno. E Deus disse, e agora não tenho tempo para isso, como é óbvio, não é? Mas toda a linha profética fala do futuro em que os israelitas vão ser salvos. Em que a nação de Israel vai ser salva. E diz também que por virtude da sua salvação, os gentios também vão ser salvos. Porque Deus, desde o princípio, quando formou este povo, esta nação, através de Abraão, Deus disse: Abraão, a nação de Israel começa com Abraão.
Deus disse a Abraão: Abraão, da tua descendência eu vou fazer uma grande nação. E todas as famílias da terra, Abraão, vão ser abençoadas através da tua descendência. Ou seja, Deus tinha um plano para abençoar aquele povo e fazer aquele povo e através dele abençoar todos os povos da terra. Qualquer salvação de qualquer judeu antes desse tempo é um abortivo. Qualquer salvação de qualquer gentio antes desse tempo é um abortivo. É isto que Paulo quer dizer. Nasceu antes do tempo. Já agora deixa-me dizer uma coisa importante. Epá, eu tenho que explicar isto. Eu vejo-me aflito. Vocês desculpem. Eu meto-me em cada avaria. Mas isto é importante. Porquê é que Deus quis fazer de Abraão um povo? Eu tenho que explicar isto para as pessoas poderem perceber. Porquê é que Deus quis fazer de Abraão? De Abraão quis fazer uma nação. Até esse tempo não havia nações. A origem das nações no mundo é muito má. As nações surgem, emergem, aparecem no mundo como resultado do castigo, da maldição de Deus. Se nos reportarmos ao livro de Gênesis, ao primeiro livro da Bíblia, no capítulo 11, nós vemos como as pessoas na Terra, as pessoas que não eram nações, quiseram construir uma torre, que é a Torre de Babel, para chegar a Deus. E a Torre de Babel, não pensei que eles eram estúpidos. Os antigos eram mais inteligentes do que muitos atuais. Não vou dizer que é que todos, porque também não é verdade. Mas eles não eram estúpidos. Vocês não façam dos antigos estúpidos. Eles não queriam construir tijolo a tijolo, pedra a pedra, uma torre física para atingir o céu, que eles não eram malucos. Mas os antigos zigorates, que eram torres que eram construídas para, através das práticas do cultismo, conseguirem alcançar o céu, corresponde hoje às nossas astrologias e coisas afins, que por aí há, e que estão erradas. Quando os homens quiseram fazer isto, Deus diz que desceu a eles, confundiu-lhes a língua, porque até ali todos entendiam-se, e todos falavam a mesma língua, e começou um grupo a falar de uma maneira, outro de outra, e a diferenciação de línguas que aconteceu ali obrigou-os a espalharem-se pela terra, e foi assim que surgiram as nações. Uma nação, um grupo foi para um lado e falava de uma maneira, outro grupo foi para o outro lado e falava de outra maneira, outro grupo foi para o outro lado e falava de outra maneira, e assim surgiram as nações. As nações surgem como resultado do castigo, da maldição de Deus. E é neste quadro de idolatria, de costas voltadas para Deus da humanidade, que há um homem chamado Abraão, que a Bíblia diz que até a família dele era idólatra, mas nunca lemos que ele fosse idólatra. Deus disse a Abraão: eu de ti, capítulo 12 de Gênesis, capítulo 11, Babel, capítulo 12 de Gênesis, vou fazer uma grande nação. E surge a nação de Israel sob a bênção de Deus, em contraste com as outras. Agora notem, Deus, que é tão misericordioso e tão cheio de amor, foi sempre, e cheio de graça. Deus disse: a tua descendência vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mas as famílias da terra, as nações, ficariam dependentes da bênção desta nação. Quando esta nação tivesse a bênção, as outras seriam abençoadas. O David pregou aqui no domingo passado acerca de 3 vezes que o Senhor não respondeu. E a primeira vez que ele citou aqui que o Senhor não respondeu foi da mulher sirofenícia. O Senhor não respondeu, não disse palavra. E aquela mulher, e foi só quando aquela mulher disse: pois é, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Porque o Senhor disse-lhe a ela: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tu estás-me a pedir uma coisa que eu não posso dar-te. Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tu és uma mulher gentia, tu és sirofenícia. E ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, que eram como eram conhecidos os gentios pelos judeus na época, também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o plano profético de Deus é, depois dos filhos estarem fartos, a bênção fluir para as nações.
E o Senhor não pôde dizer que não, porque era verdade. E a nação de Israel nasce sob a bênção de Deus. Mas atenção, isto aqui é muito complexo, isto é muito profundo, eu vejo-me aflito para falar acerca disto. Eu precisava de 10 horas seguidas e se calhar pouco. Mas eu vou explicar. E vou já calar, porque depois tens que falar noutra altura, porque agora não dá. E olha, não consegui falar aquilo que eu queria. Mas eu de continuar se Deus quiser. Porque isto é importante. Nós conhecemos a história da nação de Israel. História de pecado e fracasso. Vai chegar o tempo em que a nação de Israel vai ser uma bênção para todas as nações. Que não tem sido, para não? Tem sido uma maldição. Quem toca Israel parece que tem noção que escaldam-se todos. A nação de Israel vai ser uma bênção. Mas aqui havia um problema que eu vou tentar explicar que transparece do que o Senhor diz na Bíblia, que é este. Imaginem isto. As nações falharam completamente pela idolatria. E Abraão, que era um exemplo, Deus disse: eu vou fazer de ti uma grande nação e eu sou um Deus tão gracioso que mesmo assim vou abençoar as outras nações depois através da tua descendência. Da nação que eu vou formar através de ti. Imagina isto. Quando chegasse à altura, de acordo com o que Deus prometeu, da nação de Israel ser uma bênção para as outras nações, imaginai os judeus. Peito cheio, nariz empinado, olhando para os outros e dizendo assim: vocês dependem de nós. Através de nós, vocês vão ser abençoados. Talvez com aquele espírito que existia no tempo em que o Senhor Jesus Cristo cá estava na terra, em que os judeus diziam: vocês são os cães, nós somos os senhores. Nós, os senhores, comemos e das nossas migalhas vão para vocês depois. Estão a ter ideia? Isso não vai acontecer. Sabem porquê? Porque quando chegar à altura de acontecer isso, eles vão ser uma bênção para as outras nações, conscientes da sua indignidade, conscientes da sua miséria, conscientes do seu pecado, conscientes de que são indignos. E que se não for a graça de Deus, eles também não podem ser uma bênção para ninguém. Porque eles foram piores do que eles, gentios, crucificando o Senhor da Glória na cruz. Agora deixamos uma coisa. E vou terminar aqui, depois devemos continuar. A mensagem da cruz tem duas facetas. Pedro pregou a mensagem da cruz em Pentecostes. E eu hoje prego a mensagem da cruz, como Paulo pregou depois. São mensagens diferentes. E por isso é que eu disse que antes de irmos para a atividade, precisamos de conhecer o conceito ou o princípio. Para aqueles que misturam tudo na Bíblia, para aqueles que acham que na Bíblia não há diferença nenhuma, eu gostava de fazer algumas perguntas. Depois vamos ver isso em detalhe, em pormenor lá à frente. Não hoje, claro. O Senhor enviou os 12 a pregar. Eles pregaram durante 3 anos e meio com o Senhor, antes do Senhor ir à cruz. Passados cerca de 2 anos, sensivelmente, já depois de eles terem andado com o Senhor a pregar aquilo que o Senhor disse para eles pregarem, e de anunciar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Eles não foram dizer outra coisa senão isso. Mas para a maior parte de muitos que andam por aí, chamados da cristandade, eles pregaram a mesma coisa que eu prego. Também pregaram a cruz. Também pregaram que Cristo morreu por eles na cruz. Não foi isso que eles pregaram. Mas eles pensam que foi. E por isso é que estão na confusão em que estão. E querem saber agora uma coisa? Como é que me explicam que depois de 2 anos eles andarem a pregar e o Senhor mostrar a Pedro que precisava de ir à cruz, porque é que Pedro disse: não, Senhor, que não te aconteça isso? Então ele não queria a cruz. Então a mensagem da cruz. Paulo fala da mensagem da cruz como boa notícia. A mensagem da cruz hoje é uma boa notícia. Mas a mensagem da cruz, que mais, mesmo depois do Senhor ter morrido,
E mesmo depois do Senhor ter ressuscitado e já estar na glória, antes da conversão de Paulo, Pedro pregou uma mensagem da cruz. Eu não digo a mensagem da cruz porque ela era diferente. Ele pregou a cruz. Pregou-se o Senhor. E nós na próxima reunião vamos ver. Mas como é que ele pregou a cruz? Como boa notícia? Não! Pregou a cruz como uma má notícia! Ele disse aos seus ouvidos: vós matastes o príncipe da vida! Arrependei-vos disso! Eu hoje, quando ouço a mensagem da cruz, não é isto que eu ouço. Hoje chegam ao pé de mim e falam da mensagem da cruz e dizem: agradece a Deus por Cristo ter morrido por ti na cruz. É a melhor notícia que tu podes ouvir. É por isso que alguns, quando ouvem falar da mensagem da cruz, não sabem se são de chorar ou são de ficar alegres. Mas Paulo disse: em mais nada eu me gloriarei a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu me glorio. Glorio quer dizer regozijo no mais alto grau. Eu não mostrei as passagens, depois espero falar nisto em detalhe. Mas quero dizer o seguinte: para fazer o fecho, quando chegar à altura de o Senhor salvar Israel, e como eu disse, quando eles forem a tal bênção para as nações, devido ao percurso que eles tiveram, um percurso de pecado e miséria, que não os beneficia em nada, antes pelo contrário, eles vão ser uma bênção para as nações, conscientes da sua indignidade, e não vão de nariz empinado, vão curvados até ao pó, com a consciência de que não são melhores do que os gentios, que até são piores do que eles. Pedro tentou levar a nação ao arrependimento em Pentecostes. Vós mataste o príncipe da vida, arrependei-vos. Eles arrependeram-se? Não! Rangiam os dentes e enfurecidos mataram Estevão à pedrada. Atos capítulo 7. E é naquele ato, quando Estevão está a ser morto à pedrada, que Estevão vê o céu aberto. E o céu aberto era significativo, porque a Bíblia diz que quando fala no céu aberto, Jesus vem para julgar. E viu Jesus em pé. O pai disse ao filho: senta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o até divino chegou. Mas Jesus não veio julgar. E a boa notícia que ele tinha uma boa notícia ainda na manga, secreta. Antes do castigo cair, eu vou salvar o principal líder da rebelião, que é Saulo de Tarso, que viria a ser o apóstolo Paulo. E com esse ato eu vou mostrar o que eu quero fazer com todos. Dar-lhes uma oportunidade a todos antes do juízo cair. Eu quero vos dizer que o céu vai abrir a qualquer momento. E quando abrir já não vai haver hipótese para mais ninguém. E o castigo vai cair. E quando o castigo cair, a nação de Israel, finalmente, no tal tempo de angústia para Jacó, como diz a Bíblia, e vimos na quarta-feira passada, quando houver o tal tempo de angústia para Jacó e eles estiverem com a corda na garganta, com as nações a sufocarem-no, sim, porque as nações vão se voltar todas contra Israel, Jesus vem da glória para libertá-los. E quando eles o virem vir da glória para libertá-los, diz a Bíblia no profeta Zacarias, que eles vão reconhecer Jesus a quem crucificaram e vão chorar, vão se arrepender do que se deviam ter arrependido quando Pedro lhes pregou e não se arrependeram. E vão se arrepender. E é na consciência desta indignidade, deste imerecimento, que eles depois então estarão assim em condições de poder ser uma bênção para os outros. Um pensamento final para terminarmos. Lição para nós. Eu nunca serei uma bênção para ninguém enquanto eu não tiver a convicção de que eu sou tão indigno. Que Deus nos abençoe.